obrigada. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 8, a partir do versículo 27, que diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens quem eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro. Muito obrigada. Repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são de homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria um homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria um homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Glória a Deus. Podeis recitar, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus, poder e glória. Nós te glorificamos, Senhor. Jesus é bom, irmãos. Aleluia. Jesus é bom. E foi Ele que me deu essa inspiração nessa palavra maravilhosa. Poderia ter lido, né, em Mateus, né? Porque tem essa passagem em Mateus, tem em Lucas, mas foi bem aqui em Marcos, a mesma que o pastor Lorival leu. O Senhor tem feito isso. Isso é uma forma de confirmar. É isso que Ele queria dizer à igreja. Aleluia. Né? Aí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa confissão de Pedro. Jesus, ele estava caminhando junto com os discípulos, né? Estava ali, e eram 12 homens, né? E Jesus ali junto daqueles homens, e ele teve essa curiosidade, e ele perguntou para os discípulos: o que estão dizendo por aí que eu sou? Eles acham que eu sou quem? Porque ele não dizia eu sou o Cristo, né? E ele disse: eles estão dizendo que eu sou quem? Aí eles disseram: olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é algum dos profetas. Glória. Isso daí eram as pessoas, a multidão, que fazia parte da multidão. Eles diziam isso de Jesus, porque eles não conheciam Jesus. Eles seguiam Jesus, eles iam atrás por curiosidade, porque Jesus estava famoso. Eles queriam ver as palavras diferentes que Jesus dizia. Então, eles iam atrás de Jesus. Outros iam porque sabiam que poderiam ser abençoados. Muitos iam porque precisavam de cura. Então, onde Jesus passava, as pessoas lançavam os enfermos aos pés dele e ele curava a todos. Então, muitas pessoas iam por curiosidade, outras pessoas iam porque precisavam de curas, de algum milagre. Você sabia que ele tinha poder. Mas as pessoas não estavam muito se importando em saber, na realidade, quem era Jesus. Eles queriam os benefícios, né? Glória a Deus. Mas os discípulos conheciam quem era Jesus, porque Jesus disse: tá, eles estão dizendo isso de mim, mas e vocês? Vocês que andam comigo, quem vocês acham que eu sou? Oh, glória. E Pedro, né, todo eufórico ali, ele já falou logo, já tomou logo à frente e falou: você é o Cristo, oh, glória. o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Então eles andavam com Jesus e eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Não era apenas um profeta. Jesus, ele foi o maior profeta. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Então eles andavam com Jesus e eles sabiam quem era Jesus. Eles não eram apenas mais alguém na multidão. Glória a Deus. Não era alguém só curioso ou com interesse.
né? Eles andavam mesmo. E eles conheciam Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E com essa confissão que Pedro falou, que o Senhor é o Cristo, Jesus falou, olha, tá, você está certo, mas não conte para ninguém. Não conte, deixe eles acharem o que eles quiserem, não conte para ninguém não. Fique caladinho. E agora que vocês já sabem a verdade sobre mim, eu vou falar o que vai acontecer. Daí Jesus começou a dizer, olha, importa que o Filho do Homem, ele sofra algumas coisas. Eu vou sofrer, eu vou ser maltratado, eles vão cuspir em mim, eles vão me bater, eles vão me humilhar, tudo isso eu vou ter que passar. Eu vou ser colocado numa cruz, eu vou morrer por morte de cruz. Tudo isso eu vou passar. Mas não tem problema, ao terceiro dia eu ressuscito. Mas os discípulos se assustaram e Pedro ali mais uma vez falou, não, Senhor, não faça isso contigo, não, tenha dó. Tenha dó do Senhor, não faça isso não. Né? E Jesus, sabendo a vontade do Pai, ele repreendeu Pedro. Não Pedro. Satanás estava usando Pedro, porque Pedro só cogitava das coisas terrenas. E o diabo não queria que Jesus morresse naquela cruz. Jesus queria morrer na cruz? Jesus não queria morrer na cruz. Ele não queria morrer. Ele não queria morrer. Então você já não quer fazer uma coisa muito, porque é uma coisa que vai te doer, vai te sofrer, você vai sofrer, você vai ser envergonhado. Então ninguém quer isso. Jesus também foi homem aqui na terra. Ele também não queria morrer naquela cruz. Aí vem o diabo e fala, não faça isso com você não, você não merece isso. Você é uma pessoa tão boa, né? Se ele fosse dar ouvido à voz do diabo, né? Mas ele falou, arreda-te de mim, Satanás, porque convenha que assim se faça, porque essa é a vontade do meu Pai, e foi para isso que eu vim, porque Jesus precisava morrer naquela cruz para que nós, pecadores, pudéssemos ser perdoados, né? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aí, depois que Jesus se revelou para os discípulos, estava só entre os discípulos, ele chamou a multidão. Sempre tinha uma multidão rodeando Jesus. E Jesus chamou ali a multidão e ele falou para todos. Convocou a multidão e os seus discípulos também e disse, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. E esse é o versículo-chave que eu quero conversar aqui com os irmãos, falar um pouco a respeito desse versículo, né? É bonito, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Aqui, quando Jesus falou, se alguém, ele não está dizendo para uma pessoa específica, olha, só vocês, não. Alguém é qualquer pessoa. Oh, glória. Mas essa pessoa, ela tem que querer. Se alguém quiser, pode ser qualquer pessoa, mas ela tem que querer. Jesus falou, se alguém quiser, e nesse alguém aqui, está incluindo todas as pessoas. Todas as pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoa. É verdade. Não faz acepção de pessoas. Ele fez isso para todos, né? Glória a Deus. Ele falou para todos, pois a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Lá em 1 Timóteo 2,4 diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus ama a todos e a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Essa palavra foi falada a todos, mas tem um detalhe, a pessoa tem que querer, é aquele que quiser vir, não é por força. Ninguém serve a Deus por força, nem porque estão impondo. Deus não recebe uma coisa feita de má vontade, porque alguém mandou. Não, Deus recebe aquilo que a gente faz, que a gente dá com alegria, que a gente oferece porque a gente quer oferecer. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Ele chamou todos do jeito que eles são, independente do que eles estavam praticando. Isso aqui é forte, irmãos. Ele chamou todos. Venha, venha, venha do jeito que você está. Oh, glória. Venha como você está, não importa. Venha, venha, você quer? Pois então venha. Glória a Deus. Jesus chamou rico, ele chamou pobre. Ele chamou aquele que era bonito, o que era feio, chamou homem, chamou mulher, chamou gay, lésbica, traficante, pedófilo, mentiroso, prostituta. Ele chamou todos, porque Deus amou todos. De todos foi que Deus enviou Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Isso está em João 3,16. Então é por causa de todos. Jesus chamou todos, mas as pessoas tinham que querer. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus é bom, Pai. Deus é bom. Jesus chama todos como estão, do jeito que estão. Bonito, né? Aí tem muitas igrejas, muitos pregadores param por aqui. Muitos pregadores que pregam suas vozes, né? E eles param por aqui. Venham, Jesus te ama, Ele te quer, Ele te aceita do jeito que você é. Ele aceita, irmãos, Ele te quer e Ele te ama. Mas tem mais. O versículo, a história continua, né? E a gente precisa ler tudo. A gente não pode pegar só um pedaço isolado, né? Logo depois ele disse: negue-se a si mesmo. Ele disse a todos que queriam, aquele que quer, todos aquele que quer vir, venha. Mas negue-se a si mesmo. Aí começou a ficar difícil. Começou a ficar difícil. Então quer dizer que para você dizer sim para Jesus, você tem que dizer não para você? É duro. Quem é que quer se negar, irmãos? Quem é que quer se negar? Mas foi Jesus quem disse: você quer vir, eu te aceito do jeito que você é. Venha, mas quando você vier, você se negue. Negue a você. Como assim? Como eu vou me negar? Negar os desejos carnais que entristecem o Espírito Santo. Não é deixar de fazer tudo que eu quero, é deixar de fazer aquilo que não se alinha com a vontade de Deus. Porque o crente que busca o Senhor, a vontade dele já está alinhada com a vontade de Deus. Mas tem uns que têm mais dificuldade. Por exemplo, um gay. É difícil. É difícil para um gay deixar de ser gay. Então ele vai ter que deixar os desejos carnais dele, aquele desejo forte, para poder fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele seja homem, né? Então é mais difícil. Tem uns que até é mais fácil, porque tem uns, irmãos, que têm pecados escondidos. As pessoas não conhecem. Então, para ele, né, fica mais fácil. Agora tem uns que tá mais na cara, é mais difícil, né? Mas o Senhor Jesus quer que a gente se negue. Jesus se negou. Jesus se negou. Ele não queria ir para aquela cruz. Ele não queria sofrer, ele não queria ser envergonhado. Não. Ele não queria. Mas ele foi. Por quê? Porque ele queria que fosse feita a vontade do Pai. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és grande. Olha só. Logo depois ele diz: negue a si mesmo. Porque quando dizemos sim para Jesus, precisamos dizer não para nós mesmos. Ele nos chama como estamos. Mas se resolvemos aceitar esse convite, precisamos fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus. Irmãos, qual que era a fome e a sede de Jesus? Não era de comida nem de bebida. A fome e a sede de Jesus era fazer a vontade do Pai. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele negou a si mesmo, aceitando aquela vontade do Pai. E ele chama todos como estão. Mas depois do sim, deixamos as nossas vontades e deixamos ele nos transformar segundo a sua vontade. Oh, glória. Glória a Deus. Então ele chama todos. Venha, todo aquele que quiser, que quer, venha, mas negue-se. Essa parte, irmãos, tem muitas pessoas por aí que estão esquecendo de dizer essa parte, né? Nega a si mesmo, renúncia, deixar de fazer aquilo que me dá prazer para fazer aquilo que dá prazer ao meu Pai. Glória a Deus. É difícil, mas a gente consegue, irmão, porque Deus nos capacita através do Espírito Santo. Só basta querer. Glória a Deus. Tu és grande, Senhor. E depois que a gente diz sim para Jesus, a gente diz não para nós e a gente toma a cruz. Essa parte também tem lugares por aí que estão esquecendo de dizer: toma a sua cruz. Glória a Deus, aleluia. Quem ia ser crucificado na época de Jesus, ele não era só condenado à morte, chegava lá, pregavam ele e matavam ele naquela cruz, não. A morte de cruz, ela era muito cruel, porque a pessoa sabia que ia morrer, tipo aquela cadeira de choque elétrico, né? Aquela morte que a pessoa tem, aquela condenação nos Estados Unidos, a pessoa senta lá, toma um choque ou toma uma injeção e morre, pronto. Mas a morte de cruz não, a pessoa tinha que andar um trecho bem grande carregando a cruz, mostrando para todo mundo: olha aqui, eu vou morrer, eu fui condenado porque eu fiz alguma coisa que, né, não foi legal. Então era um crime, era condenação por um crime perverso, né? Então a pessoa, ele tinha que andar mostrando a cruz.
cruz, mostrando o final da morte dele, que seria morte de cruz, né? Glória a Deus. Então Jesus diz, olha, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Mas o que significa tomar a sua cruz, né? O que significa isso, irmã Bianca? Tomar a minha cruz. Glória a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus. Primeiro eu vou dizer o que não significa tomar a cruz, que tem muita gente que confunde, né? Então, tomar a cruz não é, por exemplo, a pessoa, eu tenho esse meu marido, ele é muito perverso comigo, eu tenho um casamento abusivo, mas eu vou aguentar porque essa é a minha cruz. Isso não é a cruz que Jesus falou. Esse meu filho me dá tanto trabalho, mas eu tenho que tolerar ele porque essa daqui é a cruz que eu tenho que carregar. Isso não é a cruz que Jesus falou. Alguns maridos dizem assim, aquela sogra é duro, viu? Aquela ali é a cruz que eu tenho que carregar. Então, isso não é a cruz que Jesus falou. Não é. Primeiro eu disse o que não é a cruz, né? Mas o que é? Que cruz é essa que Jesus falou? Glória a Deus. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso. Carregar a cruz é saber que por amor de Jesus eu vou sofrer. Porque eu escolhi Jesus, as pessoas vão me maltratar, vão gozar de mim, alguns amigos vão me abandonar. Porque eu escolhi Jesus, por causa da escolha que eu fiz, eu vou ser perseguida, eu vou ser humilhada algumas vezes. Quando eu aceitei Jesus na minha adolescência, eu sofri, porque os da própria casa ficavam, né, falando, e a crentezinha, a irmãzinha, né, os amigos também, né. Mas só, irmãos, que é assim, quando está tudo bem, eles estão gozando da gente, mas quando as coisas apertam, eles lembram, não, mas aquela ali é crente, vamos lá que ela vai orar por nós, Deus vai agir e a bênção vai chegar. Aleluia. É assim, irmãos, isso é tomar a cruz. Tomar a cruz, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Por exemplo, quem é aqui que gosta de amar o inimigo? Quem é que ora abençoando com aquele desejo, Senhor, abençoa meu inimigo, aquele que matou o meu irmão, aquele que fez um mal para mim, aquele que me xingou, aquela que tomou o meu marido, abençoa ela com toda sorte de bênção, que ela seja bonita, rica, próspera e feliz. Quem é que faz um negócio deste de coração, irmãos? Mas Jesus disse que o que serve a Ele tem que abençoar os seus inimigos, amar os seus inimigos, abençoar aquele que te persegue. Isso é tomar a cruz, irmãos, é fazer a vontade do Pai e não a sua. É por amor ao Pai você deixar os seus desejos e que todos percebam isso. Glória a Deus, aleluia. Porque a cruz naquela época, a pessoa andava com a cruz nas costas para que todos vissem. Hoje em dia tem muitas pessoas que se dizem cristãos. Até está na moda agora dizer pequenos cristos. Muitos cristãos, ou até pequenos cristos, estão esquecendo de carregar a sua cruz. Não querem carregar a sua cruz. Querem ser cristãos, até pequenos cristos. Mas a cruz não precisa carregar, porque ele só viu aquele, né? Aquele que quer vir após mim, venha, né? Mas ele esqueceu que ele tem que se negar e ele tem que carregar uma cruz. Irmã Bianca, mas tem uns que carregam. Tem uns que carregam com bijuteria, colocam um colarzinho, uma cruzinha aqui pendurada. Bem bonitinho. Tem uns que põem até umas pedrinhas. Tem uns que põem brinquinho de cruz, anel de cruz. Tem uns mais ousados que fazem até uma tatuagem de cruz. Glória. Essa não é a cruz que Jesus falou. Glória a Deus, aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso, papai. Sente vergonha de confessar a fé em Cristo em público. Andam disfarçados. Disfarçados, camuflados para que ninguém perceba que você é um cristão. A coisa que eu mais acho bonita, irmão, já disse isso onde eu ando, eu digo de novo. Coisa que eu mais acho bonita é eu andar no meio da rua, a pessoa chega para mim, a paz do Senhor. Essa daqui é Senhor do Senhor. Eu não preciso dizer, mas as pessoas estão vendo que eu sirvo o Senhor. Eu não estou camuflada, não. Vira e mexe, eu estou soltando glória para Ele. Vira e mexe, eu estou soltando glória. Eu estou dando graças a Deus. Eu estou andando, eu estou cantando um hino. Eu estou sempre falando do Senhor. E as pessoas sabem que eu sou cristã. Eu não faço questão de me esconder de maneira nenhuma. Não me envergonho do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui, a gente leu em Marcos 8:38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, naquela geração era assim, e hoje então, hein? Nós fazemos parte de uma geração adúltera e pecadora. Se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vir na glória do seu Pai com os santos anjos.
Você está vendo? Tomar a cruz é isso. É mostrar, eu sou cristão. É vestir a camisa. É vestir a camisa, eu sou cristão. Eu não tenho vergonha não. Porque Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Tem gente que fala assim, não, eu aceitei Jesus, mas ninguém precisa ficar sabendo. É só entre eu e Deus, a salvação individual mesmo. Não precisa estar contando da minha vida para ninguém, dos meus particulares. Mas tem que confessar diante dos homens. E através das nossas atitudes, não é só fazer como muitos por aí que dizem, eu sou crente, eu sou missionária, eu sou pastor. E fica envergonhando o evangelho por aí. Glória a Deus. Era melhor se ficasse calado e não dissesse que era. Porque a gente mostra que é através das nossas atitudes. Glória a Deus. Tu és grande, Senhor. Aleluia, Jesus. Aí eu quero fazer essa pergunta. Será que nós estamos carregando a nossa cruz? Agora que a gente sabe que cruz é essa. Né? Porque tem muitos crentes que ainda pensam que cruz é carregar uma pessoa que é suportar alguém. Entendeu? Mas não é. A cruz que Jesus falou não é você ter que suportar o peso de uma companhia desagradável, não. A cruz que Jesus falou é você confessar Ele publicamente, é você mostrar a sua fé publicamente, é você não negar, é você não se envergonhar. Será que nós estamos carregando a nossa cruz? Glória a Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Através das nossas atitudes, irmão. Não é só de falar, não. É através do nosso vestir. Você sabia que o nosso corpo tem uma linguagem, tem a linguagem verbal que a gente fala, é aquilo que a gente fala, mas tem a linguagem corporal, o nosso corpo também fala. Você já ouviu dizer que a primeira impressão é a que fica? Quando a pessoa olha para a gente, gera uma impressão. E essa primeira impressão é a que fica. Né? Glória a Deus, aleluia. Será qual é a primeira impressão que as pessoas estão tendo da gente? Quando ela bate o olho, você fala, eita, glória, aquela ali é cheia do Espírito Santo, ó o brilho, menino. Será, irmãos, que é isso que estão tendo impressão de nós? Ou será aquela ali é tribulada? Eita, glória, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Ele fala, irmãos, porque Ele ama. Tem gente que tem mania de romantizar a paternidade. Se romantiza tanto a paternidade perfeita que geralmente não é difícil achar um pai bom. Porque eles acham que o pai bom é aquele que está sempre sorrindo, brincando, dá tudo que o filho quer, beija, abraça, tem paciência, protege. As pessoas acham que isso é um pai bom. Mas o pai bom, ele faz tudo isso, mas ele também olha de cara feia. Ele corrige quando precisa, ele põe de castigo quando precisa, e tudo isso porque ele ama. Deus é o pai bom. Ele nos ama e às vezes Ele corrige. E eu vou dizer a verdade, quando eu tenho uma oportunidade, eu fico tão feliz, uma oportunidade que Deus abre aquela porta da pregação para mim, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu me entrego todinha, porque eu vou falar a noiva de Jesus. E como que eu vou bater na noiva de Cristo? Como que eu vou tratar mal a noiva de Cristo? Eu tenho que pensar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a sabedoria de Deus. Senhor, a noiva é tua, os servos são teus, fala de acordo com a tua vontade. Se o Senhor quiser, meu Deus, me usa para a edificação. Eu não quero ser motivo de alguém falar, agora eu desisto, eu não aguento mais não. Eu vim até aqui, mas depois dessa última lavada aí, eu não aguento essa vida de trem, né? Não quero ser isso não. Eu vim aqui, foi para incentivar. Negue-se. A gente tem que se negar, tem. Mas tem recompensa, irmãos. Tem recompensa, irmãos. Vale a pena a gente se negar. Vale a pena a gente deixar de fazer alguns dos nossos desejos. Porque tem desejo que Deus também quer. Se o nosso desejo estiver alinhado com a vontade do Senhor, Ele também quer. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então não é tudo que a gente vai precisar abrir mão. É só aquilo que desagrada a Ele. Só a gente ir colocando a nossa vida no prumo assim, ó. O prumo é Jesus. A gente vai vendo Ele, o que Ele faria, a gente vai seguindo assim no prumo. Daqui uns dias você não precisa mais renunciar nada, porque já ficou normal. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Olha só, eu anotei aqui, vou ler, viu, irmãos? Será que estamos carregando a nossa cruz, mostrando publicamente o Deus que nós servimos? Através das nossas atitudes, do modo de falar. Tem crente aí, irmão, que fala mais palavrão, mais gíria do que quem não serve o Senhor.
não vigia nas palavras. Irmão, se você tem costume de falar gíria, palavrão, peça ao Senhor que coloque guardas para proteger a sua boca. Isaías falava coisas impuras e quando ele viu a glória do Senhor, ele falou: ai de mim, porque sou pecador, tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, é tradição. As pessoas todas aqui falam essas coisas e eu falo também: ai de mim. E o Senhor foi lá, viu o anjo, pegou a tenaz e tocou bem na boca, que era onde estava sujo, e purificou. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, se você tem essa falha de estar falando gíria, coisas que não agradam ao Senhor, não está fazendo a diferença no seu falar, aonde você está, irmãos, peça ao Senhor que te toque com essa brasa viva e purifica a sua boca, o seu falar. E olha só, o modo de vestir também fala. O modo de vestir também fala. Tem mulheres que vestem a roupa tão sensual que ela não precisa dizer nada. Só dela vestir, um olhar para ela, ele já olha e já sabe o que ela está querendo. Então, será que o nosso modo de vestir está sendo um modo que glorifica o nome do Senhor? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. E as coisas que a gente vê na internet, a gente pensa: não, mas eu estou aqui vendo na internet aqui, não tem problema, porque ninguém está vendo, ninguém vai ser prejudicado pelo que eu estou vendo aqui. Mas e você? Glória a Deus. O que você está vendo? As coisas que você anda curtindo na internet. E as fotos que você anda publicando no Face. Glória a Deus. Porque tem irmãs que na igreja é maravilha, está vestidinha do pé à cabeça. Mas você vai no Face dela, ver se tem alguma mensagem. Tipo assim: vou convidar aquela irmã para vir pregar aqui. Deixa eu ver o que ela publica no Face dela. Aí você vai ver, é foto de biquíni, com pose toda sensual. Tem uns que ainda põe no versículo. Glória a Deus. Isso não está glorificando o Senhor. Assim você não está carregando a sua cruz direito, irmãos. Você não está testemunhando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ainda está fazendo os outros pecar. Glória. Tem irmãos que eu já vi, jovens, mulheres, homens, publicando signo no Facebook, no Instagram, signo. Eu sou do signo tal, por isso que eu sou assim, daquele jeito. Irmão, signo não é coisa de crente, não, pelo amor de Deus, seja liberto. Busca o conhecimento da verdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Signo não é coisa de crente, não. Eu já tenho visto muito, Tinha um jovem que eu vi dentro da igreja, num cargo elevado, ele estava com uma blusa com todos os signos. Glória a Deus. E será que ninguém não está vendo? Eu vi. Glória a Deus, aleluia. Música sertaneja, mas não tem problema. É só uma música romântica sertaneja, não tem problema sim. É música mundana, o crente não deve estar se misturando com essas coisas. Glória, aleluia. Só o Senhor é Deus. Precisamos vigiar e despertar. Para seguir Jesus não é de qualquer maneira. A gente tem que se negar. Se negar, mas dá vontade, deu aquela vontade, não vou fazer não. Deu vontade? É como eu já ouvi. A vontade dá e passa. Glória a Deus, deu vontade? A vontade dá e passa. Então, deixa a vontade passar, irmão. Não faz tudo que anda dando vontade, não. Glória a Deus, aleluia. Tu és grande. Jesus mesmo foi exemplo e ensinou como a gente tem que fazer. Tem que ter renúncia, irmãos. Tem que ter cruz, tem que ter um compromisso público. O que é o batismo? É um compromisso público. Você vai lá, se batiza diante de todos, crendo que Jesus é o seu Salvador, pedindo que Ele te perdoe, você é perdoado ali. Mas e depois? Não, agora eu já fui perdoado, já estou salvo. Estou garantido. Não é assim, não. É constante. É renúncia constante. É dia após dia. É de glória em glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu creio que todos aqui já servem o Senhor. Todos aqui, né, já são cristãos conhecidos, são servos do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor trouxe essa palavra, confirmou através do nosso pastor Lorival, né? Glória a Deus. Eu quero dizer, irmãos, fique firme. Mas porque vai valer a pena uma eternidade com Ele. Vale muito mais do que algumas alegrias ilusórias, momentos de ilusão aqui na terra. Vale a pena a gente renunciar o nosso eu, os nossos desejos para fazer a vontade do nosso Pai, assim como Jesus fez. Glória a Deus. Que não quer dizer que o crente só terá sofrimento. Tem gente que pensa: não, eu sou crente, eu estou carregando minha cruz, eu não posso nem mostrar muita felicidade. Eu não posso mostrar que eu sou próspero, porque senão as pessoas vão achar que eu não estou carregando minha cruz. Mas, irmãos, nós crentes vamos ser o povo mais alegre da terra. Porque nós temos esperança. A nossa esperança é viva, né? Glória a Deus, aleluia. E nós conhecemos a verdadeira alegria. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo de Deus?
Isaura já conheceu a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, a presença do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, se você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, busque, porque ele disse que nós que somos ruins sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E dirá ele, não daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedissem. Ele tem o Espírito Santo para derramar sobre os seus servos. Glória a Deus, aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és grande. Então, essa é a verdadeira alegria, irmãos. É a presença do Senhor. É a esperança que nós temos em Jesus. E aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Eu nunca dei essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus de poder e de glória, de maravilha.